Olá, turma, como vai? Nós iremos abordar na aula de hoje um assunto muito importante que tem sido comentado e abordado por muitas empresas nos dias atuais. E o nosso assunto da aula é inovação e a gestão da mudança. Primeiro, o que é inovação? O que é que você entende sobre inovação? Para facilitar a nossa vida, nós trouxemos alguns conceitos. E o primeiro é criar novidades, fazer coisa nova. Talvez esse seja o mais utilizado. O segundo é mudar ou modificar coisas atuais. O terceiro, fazer diferente dos outros. E aí nós temos mais alguns. Acabar com a rotina e a mesmice é o quarto. O quinto é instaurar a imaginação e a criatividade. É bem interessante essa ideia de você instaurar a imaginação e a criatividade. E aí nós temos mais alguns. Melhorar sempre, sempre. Ou seja, melhorar constantemente. Criticar o status quo, tá? O que é? É você não ficar satisfeito com aquela paralisia que algumas empresas têm. Nunca muda, mesma mesmice, tudo continua do mesmo jeito, passando meses, anos, décadas e nada de inovador acontece naquela empresa. E aí nós temos mais um que é desenvolver espírito crítico. Para um estudante de administração, é extremamente que você use esse senso crítico, esse espírito crítico, tá? Criticar as coisas procurando entender como você pode fazer de forma diferente. O que está errado, o que pode ser melhorado, o que você pode inovar, melhorar aquele produto, aquele processo. E aí nós temos o penúltimo que é fazer melhor que os outros. E o último é adiantar-se no tempo em relação aos outros. Eu sempre falo que quem segue tendência está atrasado. Nós precisamos adiantar, nós precisamos ser inovadores. A ideia de inovação é isso, é você se adiantar no tempo em relação aos teus concorrentes. Quais os caminhos da inovação? Para que possamos entender, nós temos aí essa imagem, essa figura que é bem interessante, né? Primeiro é pensar. Quem quer trilhar por esse caminho da inovação precisa pensar e muito. O segundo é variar, ou seja, as coisas não precisam ser feitas da mesma forma sempre. Então você fazer uma variação, tá? Naquele procedimento, naquele processo, naquela tarefa, naquele produto. Variar, trazer coisas diferentes ali na sua empresa. O terceiro é imaginar. Você imagina como aquilo seria, né? Se houvesse aquela modificação. Criar é extremamente importante e, por fim, inovar. Esses são os caminhos que vai levar você e a sua empresa para a inovação. Só um pouco de história aqui para que possamos entender. Na economia, no contexto da ciência econômica, a palavra inovação ela foi introduzida pelo economista austríaco Joseph Schumpeter. Teoria do desenvolvimento econômico em 1939, né? Ele aborda essa teoria. Chama o processo de inovação como destruição criadora. E diz que para a economia sair de um estado de equilíbrio e entrar em um processo de expansão, se faz necessário o surgimento da inovação. Esse é um conceito de inovação dentro da economia. Então, qual a necessidade de inovação? Na sua abordagem, Schumpeter diz o seguinte, que inovação na empresa, para que ocorra, é necessário métodos, tá? Inovação na empresa, métodos. Trabalhar métodos, produtos, processos, mercado e administração e gestão. Inovação, de acordo com Schumpeter, só acontece se houver inovação nesses pontos aqui abordados. E aí nós temos a questão da vantagem competitiva. E, por fim, desenvolvimento econômico e financeiro. Então, se as empresas querem inovar, se a economia precisa melhorar, precisa se desenvolver, de acordo com o modelo proposto para ele, os países,
economia, os economistas, né, o ministro de economia, quem está inserido dentro dessas tomadas de decisões que envolvem a economia precisa pensar nisso. Tá? Às vezes não é trazer mais métodos, e sim inovar o método que existe. Não é trazer novos produtos, e sim inovar aquele produto que existe. Assim também como os processos. Não é trazer processos novos, às vezes, tá? Não estou dizendo que não é importante. Sim, é importante novos processos, novos métodos, novos produtos. Mas melhorando os processos que já existem, inovando, pode trazer ou pode ser uma vantagem competitiva e, consequentemente, leva a economia, consequentemente a empresa também, ao desenvolvimento financeiro. Assim também como administração, mercado e gestão. Vamos melhorar aquele mercado que existe, vamos melhorar a administração e a forma de gerir as empresas e a economia. As inovações, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. O primeiro é a inovação radical ou de ruptura, é aquele modelo de inovação que causa uma ruptura total com aquilo que já existe. Ou então uma inovação radical, você muda a empresa completamente, né? Ruptura, como o próprio nome diz. Assim também, tudo que a empresa fazia, processos, produtos, é deixado de lado. E aí você rompe com esse processo, rompe com o status quo consequentemente e traz tudo novo. Tá? Essa é a ideia de inovação radical ou de ruptura. Uma ruptura mesmo total. E o segundo é inovação incremental. O que é essa classificação, tá? Pode nos ensinar? Bom, de acordo com a inovação incremental, os administradores, a empresa, né, ela vai incrementando, ela vai acrescentando as inovações, ou seja, não há ruptura do dia para a noite, radical, entende? Mas ela vai acrescentando gradativamente processos, mudanças nos produtos e, por fim, trazendo inovação de forma gradativa. É bem interessante também esse conceito. Quais as fontes de inovação de empresa? A gente fica pensando de onde surge tudo isso. É do dia para a noite? De onde vêm as fontes de inovação de uma empresa? Para pensarmos melhor, nós vamos trazer aqui no próximo slide uma explicação que vai nos ajudar bastante. Primeiro, a fonte de inovação são 4, aqui abordado nessa aula. A primeira são talentos. Tá? A empresa precisa de talentos para que possa atingir a inovação. Então é uma fonte bem interessante. As organizações são reformadas ou formadas, né, por pessoas e seus relacionamentos. As organizações, só corrigindo, elas são formadas por pessoas e seus relacionamentos. Então é exatamente aí a fonte que pode nos levar à inovação. Então, conhecendo mais, você pode montar estratégias, você pode conhecer estratégias que as pessoas utilizam, estratégias diversas que vão agregar a tua empresa. E aí nós temos as mudanças em estratégias estruturais, tecnologias e produtos. Né? Não acontece por si mesma. E as mudanças em qualquer uma dessas áreas envolvem mudanças nas pessoas também. Não adianta só querer mudar se as pessoas não mudam.